Fala artesão, seja muito bem-vindo a mais um curso aqui no Ed Biscuit. Eu me chamo Davi Souza, seu professor de artesanato em biscuit. E neste vídeo, nesta aula, a gente vai aprender a fazer uma peça muito bacana, uma peça para os fãs, né, de década de 90, Mortal Kombat, uma peça inusitada, né? Inusitada porque a gente vai fazer com forminhas de ovo de Páscoa, né? Essas forminhas de ovos de Páscoa a gente usava, né, só na Páscoa. Agora, com essa técnica, a gente pode fazer vários personagens e aqui eu usei, você vai ver na aula, né, eu usei a forminha para dar a base, né, para dar o formato do rosto e trabalhei em cima. É uma peça que parece complicada, mas ela não é difícil de fazer, tá? E são praticamente 3 aulas em uma, né? A gente vai aprender o Sub-Zero, o Scorpion e o símbolo aqui, né? E aqui esse sangue é com aquele aplique, né, alto relevo com tinta vermelha, né? Então uma peça super bacana e vamos deixar de blá 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 e começar a colocar a mão na massa. Vamos lá? Bom, e aqui a gente vai fazer a nossa peça aqui, né, do Sub-Zero. Né? A gente vai fazer a caneca aqui e nós temos 3 formas de fazer essa peça. A primeira é com biscuit, né? A gente vai fazer esse formato aqui, né, como se fosse o formato do rosto, né, boleado. Pode fazer de biscuit, de isopor, aqui ele deu até uma encolhida, olha, tem uma retraçãozinha, mas eu já considerei a camada que vai entrar aqui em cima, né? Então você pode usar só o biscuit, você pode usar o isopor ou você pode usar o papel alumínio, né? Você vai definir como é que você vai fazer a sua peça. O biscuit, ele vai aderir melhor aqui à superfície, né? Quando você colar, ele vai aderir melhor à superfície da caneca. Mas o isopor também funciona. Só que nesse caso você vai ter que revestir também a parte de trás, né? E revestir a parte de cima aqui do isopor. Aí ele vai dar esse efeito aqui. A vantagem é que você economiza um pedacinho a mais de biscuit. Então funciona também. E a mesma ideia para o papel alumínio, né? Que você vai revestir aqui. Né? Você pode colar direto aqui. Nesse caso, olha, o biscuit, tanto o biscuit quanto o isopor, quanto o papel alumínio, você pode usar as colas de alta densidade ou baixa densidade, tá? A cola de alta densidade, ela é mais viscosa, né? Aliás, de alta viscosidade e baixa viscosidade, né? Então, a alta viscosidade, como o nome já diz, né? Ela é uma... Eu não vou abrir aqui porque senão vai acabar colando, mas ela é mais viscosa, ela é mais grossa, né? E essa daqui, eu gosto mais de trabalhar com a baixa densidade porque ela adere melhor, né, a superfície, ela penetra melhor nas partes, né, mais profundas, né, mas as duas funcionam, as duas você pode usar para formas diferentes, né, mas com resultados muito parecidos, né? A diferença é a viscosidade dela, tá? E aí eu sempre misturo, para reforçar essa colagem aqui, eu misturo também com a cola branca, eu faço uma liga com a cola branca e as colas instantâneas, né? Claro que uma das duas aqui, né? E misturo com a cola branca para dar esse efeito mais, né, de reforçar mais a aderência da massa da peça na caneca. Tá? Vou usar aqui nessa peça uma caneca branca, né? Aqui a que eu tenho aqui o protótipo é na caneca preta, né? Mas aí a gente pode usar também na caneca dourada, né? Funciona também na caneca dourada, né? Fica legal. Mas nesse caso aqui eu vou usar, até para destacar mais o personagem, vou usar na caneca branca, tá? Então nesse primeiro passo, o que a gente vai fazer é definir qual tipo, você precisa definir qual tipo de estrutura você vai usar, né? Biscuit, isopor ou papel alumínio. Nesse curso, nessa aula aqui, nós vamos trabalhar com o biscuit, tá? A gente vai trabalhar com a peça de biscuit aqui embaixo, aqui em cima da superfície,
tá? E nas outras aulas, na outra aula que a gente vai trabalhar o personagem do Scorpion, né? A gente vai usar uma estrutura diferente, né? Talvez a gente use aqui o papel alumínio, mas também funciona com isopor, tá? É só para variar aqui, para você ter opções de como trabalhar, né, de formas diferentes, chegando em resultados parecidos, tá? Então, essa aula aqui, a gente vai usar o próprio biscuit para fazer essa estrutura. Em outra aula, a gente faz essa daqui com o papel alumínio, tá? Então, vamos lá. E a primeira parte que a gente vai fazer, né, é a parte do branco. Nós vamos usar aqui 25 gramas, cadê? 29, 25 gramas do branco, né? Esse branco é o que vai dar a base. Então, olha, eu vou fazer aqui a base, tá? E aí, esses 25 gramas eu vou já colar aqui, porque é ele que vai me dar toda a estrutura. Então, aqui a gente vai fazer num tamanho, olha, de aproximadamente 4 por 3, tá? Essa primeira estrutura aqui. Eu vou ativar essa massa molhando, né? Ativar essa cola molhando aqui. E aí eu posso fazer aquela mistura aqui de cola branca, né? E cola instantânea, tá? A de baixa densidade ou de alta viscosidade, aliás. Baixa viscosidade, alta viscosidade. Fiz esse grude todo aqui, vou colocar aqui na caneca, tá? Então eu vou fazer aqui embaixo, tá? Essa estrutura aqui. Tá? Eu vou fazer aqui só pra gente ter uma ideia, né, de como vai ficar o personagem. E aí depois que eu fiz isso aqui, ele vai secar, né? Ele vai secar e a gente vai ter esse resultado aqui. Os olhos do boneco, eles já vão estar aqui no branco mesmo, tá? Então, olha só. A gente vai fazer a parte dos olhos lá embaixo. E aí vai começar a fazer a parte do rosto, né? Como o Sub-Zero, ele tem um rosto mais pálido, né? Devido ao tom de pele, né? Um personagem que tem um tom de pele mais claro do que o Scorpion, né? Que é mais moreno, né? Mas tem um tom mais de pele mais morena, né? Então aqui eu vou clarear essa massa. Eu vou botar mais branco aqui. Esse aqui é o Nápoles rosado, tá? O Nápoles rosado da Policol, tá? Então olha como ele fica. E aqui eu vou dar uma clareada nele, porque eu quero que esse personagem ele tenha um tom mais claro de pele, né? E aí eu vou usar aqui aproximadamente, não vai tudo isso não, tá? 13 gramas. Mas não vai tudo isso porque... Deixa eu ver o tamanho. Deve sobrar um pouquinho. Porque ele vai ficar só praticamente isso aqui, olha. A amostra, só o rosto. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui... Olha, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a parte da testa, né? Ela precisa ter esse movimento aqui, caindo aqui na frente, né? Então eu vou separar uma bolinha, eu vou fazer em centímetros aqui, tá? Vou separar uma bolinha de 1,5. Dou uma esticada aqui, ó. Dou uma esticada aqui para ela ficar com 5 centímetros, olha, 5 centímetros. E vou colocar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui nessa direção aqui, olha. Um pouco, daqui ao meio, né? Eu vou colocar um pouco acima do meio. Tá? E aí ela vai ficar olha, desse jeito aqui.
tá? Meio curvo mesmo. Aí vou puxando para cima aqui. Isso aqui é a primeira camada do rosto, né? Ó, e aí eu vou puxando. Ele tem que ter esse formato aqui, ó. Eu vou puxar aqui na lateral. Ele tem que ter esse formato aqui, ó, de um olho mais malvado aqui, tá? Ó, marquei aqui. Vou pegar uma outra camada aqui, uma bolinha de 1,5 também, tá? Vou dar uma achatada nela, essa bolinha de 1,5, e vou colocar aqui, ó, bem em cima, como se fosse uma linha aqui de expressão na testa, olha. Tá? Eu não vou soldar, ela vai ficar marcada mesmo aqui, tá? Ela vai ficar nessa posição mesmo. Aí aqui embaixo eu vou fazer duas bolinhas de 1 centímetro, tá? E a cachorrada começou cedo. Olha, duas bolinhas de 1 centímetro. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esticar numa coxinha para ela dar esse movimento aqui, ó. Tá? Olha só. Ela já vai ficar com os olhos aqui, já vai armar os olhos, tá? Então eu vou esticar essa coxinha para ela ficar com 2,5, tá? Vou fazer duas coxinhas dessa aqui, do mesmo tamanho, olha. Vou colocar uma aqui, olha, para baixo, tá? Para baixo, e aí eu torço aqui em cima, olha. Mesma coisa aqui, ó. Torço aqui. E aí ele já me dá esse formato dos olhos aqui. Aí aqui sim eu vou soldar, olha. Eu vou soldar aqui do lado. Tá? Soldei aqui. Essa massa tá bem fresquinha, então ela tá fácil de trabalhar, tá aderindo legal, tá? Aqui eu vou só preencher isso aqui, mas na verdade isso aqui não vai aparecer, tá? Vou botar mais uma bolinha aqui de aproximadamente 1 centímetro, tá? Nessa parte aqui onde seria o nariz. Mas na verdade é aqui, olha, onde seria o nariz, é só para me dar volume, tá? Isso aqui não vai aparecer. Ó, e aí eu vou puxar para o lado e para o outro, tá? Isso aqui eu não vou nem me preocupar com acabamento, porque não vai aparecer. Ó, puxei para um lado e para o outro. Ó, só isso aqui mesmo. E aí a gente vai pegar duas bolinhas de 1 centímetro também. Ó, duas bolinhas de 1 centímetro. Peraí que essa deu menor. E aí a mesma coisa a gente vai fazer na parte de cima, olha. Eu vou esticar aqui essa coxinha para ela ficar com 2,5. A mesma coisa aqui. Só que dessa vez, ao invés de eu fazer assim, com a ponta para dentro, eu vou fazer com a ponta para fora. Ó, e encontrar aqui. Ó, tá? Para ele dar esse volume da sobrancelha. E aí é só unir aqui, ó. Aqui.
aqui e aqui. Tá? Aí eu faço a solda aqui em cima, olha. Eu não tiro essa marca aqui, tá? Eu tiro só a marca da parte da sobrancelha aqui, do volume da sobrancelha. Tiro aqui essa diferença. E soldei aqui. Não tem sobrancelha mesmo, tá? Basicamente isso aqui. Eu vou pegar uma faquinha aqui, olha, só para marcar mais aqui, né, evidenciar mais aqui. E eu vou fazer mais uma marquinha aqui, olha, de expressão, aqui em cima, tá? Então essa é a primeira parte, que é a parte do rosto, né? É a parte do rosto do nosso personagem. E agora, o ideal é você esperar secar um pouco, né? Você espera secar para poder trabalhar em cima, né? Para poder trabalhar com mais tranquilidade as próximas camadas, né? Então, aqui a gente já vai fazer a parte do azul. Do azul eu vou colocar aqui o azul jeans da Polycol. Eu vou usar 2 tons de azul, tá? O azul jeans, não é muita coisa, tá? A gente vai trabalhar com bolinhas pequenas aqui. E eu vou colocar aqui o azul, um outro tom de azul aqui da Polycol também, para ficar 2 tons diferentes. É o azul, olha, o azul jeans e o azul celeste, tá? E aí eu vou dar uma misturada aqui, olha, eu quero que tenha essa diferença, né? O azul celeste eu vou jogar por baixo aqui dessa primeira camada. Então, olha só. Eu vou abrir aqui uma bolinha. Como são medidas pequenas, a gente vai abrir em bolinhas, tá? Eu vou botar uma bolinha aqui de 1,5, tá? E vou cobrir toda essa primeira parte aqui, ó. Você pode pegar um alisador aqui, ó. Você pode com o alisador abrir aqui. Achatou aqui. E aí ele vai entrar nessa parte aqui, olha. Tá? Eu achatei aqui essa bolinha e ela tá com 4 por 3, tá? 3 por 4. E aí eu vou colocar aqui em cima, olha, nessa estrutura aqui do rosto, né? E cobrir aqui mesmo, olha. Isso aqui é o que vai ficar por baixo. Como a minha massa tá fresquinha, eu não tô passando cola, tá? Tem necessidade de passar cola. E aí eu vou jogando para trás aqui, ó. Só para ele me dar uma firmeza maior. E vou jogando aqui, tá? E aí essa primeira parte a gente vai fazer 2 marcações aqui, olha, assim. A primeira a gente vai fazer nesse sentido, olha. Imagina que aqui é o meio, tá? Aqui é o meio, que não ficou no meio, mas agora vai ficar, ó. E aí eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou fazer essa textura aqui, que é a primeira camada da máscara, né? E vou fazer no outro sentido, olha, assim.
mantendo o mesmo padrão de distância. Tá? E isso aqui é o que vai ficar por baixo da máscara. E aí aqui, olha, eu vou misturar com um pouquinho de preto. Só um pouquinho de preto mesmo. Essa parte do meio aqui, ó. Com o jeans e o celeste. E o preto, olha. Eu vou misturar. Acho até que eu botei muito preto. Vou botar menos preto aqui, ó. Ó, eu quero um tom mais escuro. E aí eu misturo o celeste, o jeans. E aí ele vai me dar essa tonalidade aqui, ó. Um azul mais escurecido, né? E aí eu vou colocar uma bolinha aqui de 1 centímetro. Ela vai ter que pegar de uma ponta até a outra. Vou esticar aqui, ó, uma coxinha. Dou uma leve achatada. E vou colocar aqui, ó. Aqui no meio. Bem no meio mesmo. E aí o que eu vou fazer aqui? Essa minha ponta, ela dá certinho aqui, ó. Essa ponta, ela dá certinho. Então, você vai pegar uma esteca aí que você consiga, olha, fazer isso aqui, ó. Esse efeito aqui. Ó, vou subindo aqui. Vou fazer de cima para baixo, ó. Tá? E vai fazendo até lá embaixo. Ou, como eu tenho essa daqui, olha, eu posso fazer já marcando aqui, ó. Ele tem que ter esse movimento aqui, tá? Olha, aí vou fazendo toda essa parte aqui, tá? É mais escuro mesmo. Tá? E aí, a gente vai fazer um contorno aqui da parte de cima, né? Essa parte de cima aqui, todo esse contorno. Vou fazer um azul mais escuro aqui, ó. Vou botar um pouquinho de preto. Aqui você vai vendo a tonalidade que você deseja, né? Ah, eu quero um azul mais escuro, quero um azul mais claro, né? E aí você vai definindo isso com a quantidade de preto, tá? Então aqui eu vou usar uma bolinha de 1,5 centímetro. Cadê? É muito, 1 centímetro, pouco mais de 1 centímetro, olha. Tá? E aí ela precisa chegar de uma ponta a outra. Só que aqui, olha, ela vai estar mais apertada no centro, olha. Ela precisa fazer isso aqui, ó. Eu estico, ela precisa chegar até lá do outro lado. Né? Então aqui ela vai estar aproximadamente com 5 centímetros, tá? Fiz esse movimento aqui, olha, grosso nas pontas e fino no meio. Aí eu vou dar uma achatada aqui, tá? E vou colar aqui em cima, olha. Nesse caso, a minha massa tá fresquinha, então não tô colando nada aqui. Olha, e vou puxar para os lados aqui, ó. Ó, puxei aqui e aqui, tá? E aí é só jogar para trás aqui, porque isso daqui vai estar coberto com preto, então não tem problema não aparecer isso aqui, tá? Não precisa ter acabamento aqui do lado, não. É só para grudar a massa aqui, tá? E aqui eu vou dar um efeito, olha. Eu vou marcar um no meio, marco um do lado e um do outro, tá? Aqui o padrão é diferente. Aí eu vou marcar cruzado aqui, olha. Eu vou marcar 1,
2, 1, 2, tá? E aí com uma esteca de ponta aqui, eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou marcar 1, 2, 1, 2, tá? Isso aqui é só para ficar um padrão diferente. E aí agora, olha, eu vou usar um tom mais claro de turquesa aqui, olha. Mais claro em relação a esse, tá? Mas ele é mais escuro em relação ao de baixo. Ó. Vou colocar um tom mais claro aqui na lateral e um tom mais escuro aqui embaixo. Ó. Porque você tem que evidenciar o azul lá de baixo, né? E aí, olha, ficou um claro, um escuro, eu vou intercalando. Ó, no mesmo tom aqui, esse claro aqui vai ser para esse detalhe aqui, né? Então, ó, eu vou esticar aqui uma bolinha de 1 centímetro, tá? 1 centímetro. E aí eu vou colocar em todo esse contorno do queixo aqui. Ó. Ele tem que dar toda essa volta aqui, ó. Tá? Então, ele vai ficar com aproximadamente 4 centímetros, 5 centímetros, tá? Eu vou esticar até os 5 aqui e você dá uma achatada, olha. Tá? Achatou, você vai colocar aqui embaixo, olha. Vou colocar aqui embaixo. Tô segurando aqui e vou puxar para cima, olha. Aqui é a mesma coisa, tá? E aí eu vou fazer de novo aquele padrão aqui, olha. Eu vou marcar nesse vão aqui desse triângulo. Você tá vendo esse triângulo aqui? Nesse vão eu vou marcar 1, 2 e no outro 1, 2, tá? Deixa eu só acertar aqui, ó. Esse padrão aqui você pode fazer como eu tô fazendo ou pode criar outros padrões, tá? E aqui a gente, para finalizar a parte da máscara, a gente vai fazer 2 bolinhas aqui de menos de 1 centímetro, tá? Ela vai ter aproximadamente aqui 7 milímetros, tá? Ó, 7 milímetros aqui e aqui, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou esticar isso aqui. Ele tem que ficar num tamanho que ele chegue aqui embaixo, olha. Chegue lá embaixo. Então, eu vou esticar essa coxinha para ela ficar com 2,5. Do mesmo tamanho da sobrancelha, né? Que eu usei na sobrancelha. Ó, e aí eu vou achatar isso aqui, ó. Eu vou achatar isso aqui e colocar aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou até deixar ele certinho aqui no vídeo para você ter uma ideia de como vai ficar, ó. Eu vou colocar aqui em cima, tá? E vou puxando para baixo, ó. E vou puxando até embaixo, seguindo esse contorno aqui, olha. Seguindo toda essa lateral aqui desse contorno, tá? Fazer a mesma coisa aqui. Coloco na mesma direção aqui, ó. E puxo para baixo. Ó. Então, olha como ficou. Aí aqui, só para reforçar, o que eu posso fazer aqui? 2 pontinhos, olha. 1, 2. Que aí ele vai seguir o mesmo padrão desses pontos aqui, né? E aí ele fica 1 e 2, tá? E aqui embaixo você só faz jogar para trás, olha. Só para reforçar a solda aqui.
né? Aí aqui você pode deixar liso, você pode fazer algum padrão aqui diferente, né? Olha, botar aqui no meio. Aí eu vou deixar liso porque já tem muita textura aqui. Eu vou deixar esse aqui liso, tá? E aí agora, para finalizar, a gente vai fazer a parte do cabelo, do capuz, né? A gente vai fazer a parte do capuz com o preto, tá? O preto é o preto mesmo, da Polycol, né? E aí a gente vai fazer toda essa estrutura aqui, olha, do capuz, tá? Eu vou pegar um bom pedaço aqui. Vamos já pesar. Olha, ele vai ficar aqui. Vamos usar aproximadamente 30 gramas aqui. Tá dando 31, 32, mas a gente vai usar 30 gramas, tá? 30 gramas. E aí, lembrando, tá? Isso aqui você vai trabalhar já aqui em cima, tá? Você vai trabalhar em cima da caneca. Por quê? Eu não vou colar aqui porque eu quero fazer dos dois lados, a mesma caneca para os dois lados, dois personagens, né? Eu vou botar também o Scorpion aqui, que vai ser tema do outro curso, tá? Então, olha só, 30 gramas. Vou sovar bem essa massa. Sujou aqui, tem que ter muito cuidado quando for trabalhar com preto. Ó, abri essa massa aqui. E aí, eu vou esticar para ela dar uma volta inteira aqui, tá? Então, olha, eu vou tirar um pedaço aqui. A primeira parte dessa máscara aqui, deixa eu ver que aqui já dá para colocar em gramas. Ó, 7 gramas, eu vou colocar 5 gramas para a parte de baixo. Ó, o capuz aqui, você vai botar uma bolinha de 5 gramas na parte de baixo. Aqui, ó, vai dar uma achatada aqui. Olha, ela vai ficar com 6 centímetros aqui, até muito 6. 5 centímetros dá. Ó, eu vou colocar a primeira camada aqui embaixo. Tá? Do capuz. E olha o excesso que ficou aqui. Esse excesso eu posso jogar para trás aqui, ó. Tá? E aí, como aqui essa parte é tecido, eu vou fazer ela assim, olha. Dar esse efeito amassado aqui. Como se ele tivesse... o tecido tivesse amassado. Tá? Ó, tá? E aí, a outra parte do capuz, a gente vai fazer isso aqui, ó. A parte de cima, né? A gente vai pegar o resto aqui dos 30 gramas. Vai esticar até ele encontrar aqui embaixo. Só que o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ele com as pontas mais finas. E vou achatar. Ó, vou dar uma achatada aqui. Ó, ele vai ficar isso aqui. Deixa eu botar esse lado que ficou melhor. Ele vai ficar isso aqui, ó. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou passar cola aqui, né? Eu só vou medir aqui para você ver o tamanho, ó. Ele ficou com 14, 15 centímetros, tá? 15 centímetros e meio de... pouco menos de meio de espessura, tá? E aí, vou colocar aqui embaixo, olha. Aqui em cima, aliás, ó. E vou puxando aqui, tá? Bem no centro. Vou puxando aqui até encontrar aqui embaixo, ó. Posso rasgar aqui e aqui para ele já colar, ó. Tá? E aí eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Lembra, isso aqui é tecido, né? Isso aqui é como se fosse um tecido. Vou até botar na caneca já aqui.
Olha, isso aqui é como se fosse um tecido. Então, o que que a gente precisa fazer? Esse movimento aqui, ó. De cima para baixo, você vai dando essa amassada aqui, ó. Entendeu? E faz do outro lado também. Deixa eu botar ele de lado aqui para você ver. Ó. Tá? Como se ele tivesse bem amassado aqui. Você pode dar esse efeito aqui em cima também, ó. Tá? Então, esse aqui é o rosto do nosso Sub-Zero, tá? Aí aqui, o que que você vai precisar esperar fazer? Esperar, né? Você tem que dar um tempo para poder dar o efeito de sombra, né? A gente vai fazer aqui, eu vou esperar secar um pouquinho. E quando eu voltar, a gente já volta com a parte de sombreamento interno. Você tá vendo que os olhos ficaram bem lá embaixo, né? Bem lá dentro, ó. E aí ele vai ficar nessa posição, tá? Ó, e aí aqui eu vou colar para você já ver como é que vai ficar, ó. Lembra daquela mistura que eu falei? Eu vou usar a cola instantânea de alta viscosidade e a cola branca. Então, o que que eu vou fazer, olha? Eu vou passar a cola aqui. Isso aqui você mistura com um pau de churrasco, tá? Não vá passar com um dedo aqui. Ó, com um pau de churrasco você vai fazendo essa liga aqui, ó. Mistura cola branca com a cola instantânea. Pode ser de alta viscosidade ou de baixa viscosidade. A de baixa viscosidade, ela só pode escorrer, e acabar escorrendo. Ó, vou colocar aqui bem no centro da caneca aqui, ó. Tá? Bem no centro. E aí eu vou jogando aqui, olha, vou jogando para trás esse preto, né? Ele precisa encostar todo lá atrás. Ó, ele precisa encostar em toda a superfície da caneca, olha. Mesma coisa aqui, ó. E vou empurrando para trás. Tem que encostar tudo, olha aqui. Tá? É assim que eu colo as minhas canecas com duas colas, né? Para dar uma reforçada legal. Para não correr o risco de soltar na mão do cliente, né? Então, olha, a primeira a gente vai fazer assim. O Scorpion eu vou colocar aqui também. Ó. Ficou bem para fora mesmo. Bem alto relevo. Ó. Olha, mas basicamente esta é a nossa caneca do Scorpion, tá? Você pode fazer mais fino também essa camada, se preferir, né? Olha, eu vou marcar aqui para dar um efeito mais legal aqui de tecido, ó. Tá? Agora a gente vai esperar secar para fazer a parte de sombreamento com giz pastel. Muito legal, né? Essa primeira aula aqui, a gente fez, né? Dividiu em 3 partes essa aula. E eu espero que você acompanhe as 3 aulas, né? A ideia é que você não só assista o vídeo, mas também você faça e, lógico, venda, né? Então, se você quiser aprender a fazer também outras peças, fica ligado aqui no card que está aparecendo aqui do lado, que tem sempre outras aulas com curso muito bacana. E não esquece também, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que curte não só o tema, mas também curte artesanato em biscuit, né? Comenta aí embaixo, diz o que você achou da aula, diz aí, dá uma sugestão de outras aulas que a gente possa fazer aqui no Ed Biscuit. E eu te espero na segunda aula deste curso da caneca do Mortal Kombat. Tchau, tchau!